Viva Voz, com Vera Magalhães. Oi, Vera, boa noite, tudo bem? Boa noite, Carol, tudo bem? Boa noite a todo mundo que está nos ouvindo e assistindo nessa segundona. Vera, vamos começar falando de CPI. Hoje foi o último dia de depoimentos, mas não tem acordo sobre o texto final, né? Inclusive essa confusão toda aí no fim de semana, porque o texto vazou, os senadores do G7 estão irritados com o relator Renan Calheiros e aí hoje o caldo entornou, né? Caldo entornou, Carol. O fim de semana foi marcado aí por essa dissidência, né? Uma divergência bem na reta final da CPI, cujo resultado concreto acabou sendo o adiamento da votação do relatório final do senador Renan Calheiros. Estava prevista a leitura para amanhã em Brasília e o início da votação na quarta-feira, dia 20. Mas ficou para terça-feira da semana que vem, dia 26, e até lá a tentativa dos senadores do grupo dirigente, né, da CPI, que é formado pelo G7 e mais os agregados, os suplentes e agregados que têm feito parte desse grupo majoritário, vai ser tentar parar essas arestas e tentar chegar a um relatório com consenso passível de ser aprovado por essa maioria na CPI. Tem divergências tanto de conteúdo em relação ao texto, quanto divergências políticas, um certo ciúme pelo fato do relator ter vazado o texto para a imprensa. Já a partir de sexta-feira começou a pipocar muita informação, a gente tratou alguns dos pontos aqui, e no domingo vazou praticamente a íntegra do relatório em reportagens dos jornais. Isso pegou os senadores aí meio de surpresa e causou uma revolta, principalmente por parte do presidente da CPI, senador Omar Aziz. Foi quem demonstrou maior irritação e aí começam a surgir as dúvidas quanto ao teor do relatório, divergências em relação a indiciamentos, em relação a tipificações, etc. Pois é, tem essa divergência principalmente sobre como é que a CPI vai enquadrar o presidente Jair Bolsonaro e os filhos dele, e uma percepção dos demais senadores de que tem uma certa fragilidade nesse texto, pelo menos o que vazou, né, do relator Renan Calheiros. Você veja que mesmo antes do caldo entornar, como diz você, a gente já falava dessas fragilidades aqui, né, no Viva Voz, Carol, porque era meio patente que enquadrar o presidente em 11 crimes acaba fragilizando a conclusão. Você tem que ficar buscando ali tipos penais para aumentar o impacto. Quando seria muito mais concreto, muito mais efetivo, você pegar os principais atos, que aí sim são atos de ofício do presidente da República, e fazer um enquadramento contundente, firme e que não deixasse margem para que o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, engavetasse o relatório inteiro. Assim, abrindo muito leque, pegando coisas que podem parecer picuinhas em relação ao presidente e também aos seus filhos. E essa é uma outra divergência grande que existe. O fato de Renan Calheiros ter resolvido pedir o indiciamento dos 3 filhos de Jair Bolsonaro que têm mandato. Isso é considerado uma forçação de barra, com a qual eu também concordei. Eu falei aqui sobre isso. A gente sabe que esses filhos do presidente têm todas as razões para serem investigados em vários casos, mas implicá-los no manejo direto da pandemia parece sim uma forçação de barra política. E com isso concordam senadores do próprio G7. Existe um risco de ter uma divisão nisso e existe um risco de dar discurso para a ala governista da CPI para que vitimize o presidente, quando, na verdade, o necessário é o contrário, é justamente cobrar a sua responsabilidade pelo que o Brasil viveu na pandemia, né? Agora, Vera, você faz alguma leitura desse movimento aí do Renan Calheiros? Foi uma tentativa só de aparecer, vazar ali o que já tinha do relatório? Ou foi uma tentativa de criar um fato consumado? Porque uma vez que está publicado, fica difícil voltar atrás, né? O próprio senador Omar Aziz depois falou isso. Agora o que está no relatório tem que ser mantido, né? Não faz sentido o Renan tirar e tal.
Os senadores leram dessa maneira, como tentativa de ganhar via imprensa e via opinião pública o apoio que poderia faltar da parte dos próprios senadores para alguns trechos do relatório. Eu acho que ele ainda pode rever sim, Carol. Essa é a parte em que eu não concordo com o senador Omar Aziz. Uma vez que o texto ainda não foi lido, ele pode dizer que o que havia era um anteprojeto, um pré-relatório, um esboço, um rascunho, e rever alguns pontos até para tentar uma convergência. A coisa chegou a ficar tão mal parada no fim de semana que havia senadores com os quais você conversava que aventavam a possibilidade, por exemplo, de votarem o texto do senador Alessandro Vieira ao invés do texto do Renan Calheiros. Isso seria uma derrota muito grande para o senador Renan, e aí entraram os bombeiros colocando panos quentes, tentando apaziguar. Então, assim como o Renan esticou demais a corda e ficou isolado nesse momento, ele, como um político experiente e que já passou por poucas e boas, já deu a volta por cima, já caiu, ele vai entender, vai saber ler os sinais e entender que é necessário um recuo nesse momento em alguns aspectos. Isso tudo vai ser discutido ao longo desses próximos dias. Hoje mesmo já tem reunião aí para lavação de roupa suja, depois das oitivas da CPI. Por exemplo, quais são os crimes que geram divergência e discordância? Não tem consenso para apontar genocídio dos povos indígenas na pandemia no Brasil. E isso mesmo os senadores da oposição dizem que é muito frágil, porque afirmam que não tem nada de ação do governo federal que você consiga apontar e que não tem uma mortandade de índios tão volumosa em relação a outros grupos da sociedade que permita você separar o que houve em relação aos povos indígenas e apontar um crime específico para isso. Mesmo a ideia de levar Bolsonaro ao Tribunal Penal Internacional também não é absolutamente consensual, mas o Renan pode caminhar para construir, mesmo com o Omar Aziz, com outros, dizendo que isso não vai ser votado agora, mas que é uma sinalização importante que a CPI precisa dar. Os depoimentos de hoje, de familiares e de ativistas em relação às vítimas da CPI, da pandemia, serviu para tentar reforçar esse ponto do relator, de que é necessário dar uma satisfação para o que aconteceu no Brasil, para mais de 600 mil mortes, para descalabros como os vistos na Prevent Senior, em Manaus, para as declarações do presidente da República de ir daí, não sou coveiro, etc. Então, esse sentimento de que é necessário uma reparação a quem perdeu os seus familiares ou a quem ficou muito grave de Covid e vai carregar sequelas para o resto da vida, foi a tônica dos depoimentos de hoje. Com isso, eles esperam conseguir reaglutinar o grupo dirigente da CPI e fazer com que eles esqueçam as divergências e entendam que se dividir agora pode significar uma derrota depois de 6 meses de CPI. Se não houver um grupo coeso para votar um relatório contundente, os governistas podem se aproveitar dessa cisânia momentânea e tentar melar a CPI, tentar não aprovar nenhum relatório, tentar aprovar um relatório alternativo da ala governista que exima o governo e exima o presidente da República. Então, os bombeiros vão tentar atuar para acabar com essas divergências ou ao menos diminuí-las e votar um relatório que sim impute as responsabilidades a quem de direito na pandemia. E um fecho da pandemia, acho que é importante, né, Vera? Porque são depoimentos que não acrescentam muito do ponto de vista jurídico, mas que dão um aspecto humano, né? Porque a gente fica falando do número, 600 mil mortos, é uma enormidade e tal, mas hoje acho que a CPI conseguiu dar rosto, dar nome, né? Não são 600 mil números, são os pais da Giovana, uma menina novinha, adolescente, que acabou agora com a guarda da irmã, ainda criança, os pais da Kátia, o filho do Márcio, que deu um depoimento super emocionante, um menino de 25 anos também. Então, é importante dar esse rosto, né, para quem são essas vítimas e essas histórias. Exatamente. O senador Flávio Bolsonaro reagiu a esses depoimentos, fez um vídeo, postou nas suas redes sociais dizendo que a CPI fez um dia macabro para culpar o presidente, para culpar o pai dele. Acontece que macabro, de fato, foi o que aconteceu no Brasil, né? Porque a gente em nenhum momento
teve da parte do chefe de Estado brasileiro compaixão em relação a essas pessoas, um momento sincero ali de luto, de homenagem, de respeito, de ali até a assunção de algum tipo de responsabilidade. Sempre foi, a fala do presidente foi no sentido de se esquivar de qualquer culpa ou responsabilidade, de minimizar a gravidade do que estava acontecendo, de pregar contra medidas sanitárias, medidas de distanciamento social, contra a vacina. Tudo isso continua até hoje. Mesmo com as 600 mil mortes, não se viu o presidente decretar luto, não se viu ele fazer nenhum tipo de homenagem, nem se dizer ali condoído com o que aconteceu. O único momento em que ele se manifestou nesse sentido foi uma das ocasiões em que a gente teve marcos significativos em que o ex-presidente Lula postou algo e Bolsonaro postou algo igualzinho logo em seguida. Foi a única vez que ele se manifestou a respeito dos mortos, Carol. Mudando um pouquinho de assunto, Vera, estão esquentando as prévias do PSDB, né? Tem uma luta ali fratricida entre os tucanos nessa disputa pela indicação do candidato à presidência. Inclusive, amanhã o Jornal O Globo faz o primeiro debate entre os pré-candidatos. É você que vai mediar, né, Vera? Exatamente. Amanhã, às 11 horas, acontece um debate das prévias, promovido pelo Globo e pelo Valor, com os 3 pré-candidatos do PSDB. O fim de semana foi marcado aí pela elevação do tom das acusações entre principalmente Eduardo Leite e João Dória Júnior. O Eduardo Leite acabou criticando o governador de São Paulo pelo fato dele ter ameaçado não participar dos debates, algo que ele recuou depois e confirmou a sua presença. Também por estar pedindo que não seja usado um aplicativo desenvolvido para as prévias e que sim sejam votos impressos. Então ele está usando esses 2 expedientes para comparar João Dória a Jair Bolsonaro. Apoiadores do governador de São Paulo, por sua vez, passaram a criticar Eduardo Leite pelos ataques ao governador em São Paulo, dizendo que ele promove baixaria, relembraram a sua aproximação com Aécio Neves. Está circulando muito também nas redes ligadas ao governador João Dória acusações de que Eduardo Leite responde a processos no STJ, coisa que ele desmentiu, disse que não tem nada disso. Então, realmente, o clima está avançando para uma disputa entre adversários e não correligionários. Vamos ver como vai estar amanhã o ambiente nesse debate. Um debate de 2 horas, até uma iniciativa do Globo que pretende ser estendida a todos os partidos que quiserem realizar prévias, que forem realizar prévias. É uma tradição que existe na imprensa mundial, né? Nos Estados Unidos é muito presente, a imprensa cobre fortemente prévias do Partido Republicano, do Partido Democrata. O Brasil não tem muita tradição de prévias. Então, isso é uma coisa nova, vai ser bastante interessante ver como eles vão se enfrentar, se com o respeito de quem é do mesmo partido e se perder vai apoiar quem vencer, ou partindo para o tudo ou nada, como se fossem adversários inimigos, né? E o Arthur Virgílio nessa história, hein, Vera? Está correndo por fora, ele vai participar do debate também, mas a expectativa é de que apoie um ou outro, né? O ex-prefeito de Manaus, ex-senador Arthur Virgílio, entra aí como um outsider, né, nessa disputa, com menos apoios, até agora com pouquíssimos apoios de caciques e de diretórios do PSDB. O cálculo para ver quem vai ser eleito nessa prévia é dificílimo de você entender, uma planilha em que tem pesos diferentes para prefeitos, deputados, vereadores, para quem é dirigente partidário. É um cálculo todo bastante complexo de se fazer. E nesse cálculo, apoiadores de Dória e Eduardo Leite, cada hora dizem que um deles tem vantagem. Tem alguns diretórios do PSDB que vão atuar como pêndulos aí, que são importantes de ser conquistados pelo peso específico que tem, peso relativo grande ali dentro do partido. Um deles é o estado de Goiás, que já foi governado por muitos anos pelo PSDB, por isso tem um peso grande na disputa e que está sendo disputado pelos 2 pré-candidatos. Então vai ser uma disputa ali meio pau a pau, na qual o Arthur Virgílio não dá nem para dizer que ele corre por fora, ele não tem muita chance, resta saber se ele vai atuar como uma linha auxiliar de um deles ou se vai fazer o debate
propriamente dito, e depois anunciar o apoio a um dos dois, a quem ganhar. Então, dando serviço para quem quiser acompanhar esse debate, vai ser amanhã, a partir das 11 da manhã. O debate acontece no auditório aqui da sede da Editora Globo, no centro do Rio, mas com transmissão ao vivo nos sites dos dois jornais, o Globo e Valor Econômico, também no Facebook e no YouTube do Globo, e nas páginas do Facebook, LinkedIn e YouTube do Valor, também toda a cobertura online em tempo real, mediação da Vera Magalhães. Vera, o último assunto aqui da nossa conversa é essa foto que está gerando uma polêmica danada da família do deputado Eduardo Bolsonaro em Dubai. Bom, já é uma cafonice em si, mas preciso admitir que eu também tenho uma foto parecida, mas na época da Olimpíada. Lembra que tinha as casas? Casa da Itália, casa não sei o quê. Tinha uma casa lá de Dubai, e aí você podia fazer uma foto daquelas, colocava uma roupa dessas meio cafona e fazia uma foto. Mas a minha foto custou R$0, porque foi aqui no Rio de Janeiro mesmo. Ele diz que não gastou dinheiro público, mas tem um clamor aí por prestação de contas, né? Pode não ter gastado para a filha e para a mulher que foram com ele, Carol, mas a viagem do deputado, ela faz parte de uma comitiva, né? É uma comitiva imensa essa do Brasil, desde que essa Expo foi aberta e desde um pouco antes, né? Ela foi aberta agora no dia 1º, mas em setembro já começaram as visitas de brasileiros ao pavilhão brasileiro. O presidente Bolsonaro deverá ir também em novembro até lá. Já foram 69 pessoas entre setembro e este mês, entre ministros, o vice-presidente Mourão, deputados, assessores de vários ministérios. Foram gastos até agora R$3.600.000 com essas viagens. Então não dá para dizer que não tem dinheiro público envolvido, tem e muito. E a gente sabe que no momento em que o dólar está o preço que está, é uma viagem que sai bastante cara. O Eduardo Bolsonaro defendeu a necessidade de ir bastante gente para dizer que lá nos Emirados Árabes eles dão muito valor a comitivas grandes e que isso seria importante para o Brasil fechar negócios, uma coisa bem estapafúrdia sem pé nem cabeça. Porque, tudo bem, eles podem até dar valor a comitivas grandes, mas a gente tem de dar valor ao dinheiro e ao custo do dinheiro. Para você gastar esse monte de recursos sem ter uma estratégia clara de venda do Brasil no exterior, parece jogar dinheiro fora. O pavilhão brasileiro tem lá algumas coisas relativas à floresta amazônica, que é o nosso tema, mas quem visitou diz que é uma pobreza de conteúdo absurda, que não tem nada ali realmente falando da Amazônia, com dados concretos, com dados de como você investir, por exemplo, numa economia limpa, economia moderna, né, sustentável, na bioeconomia ligada à Amazônia. Então, é um evento que o Brasil está encarando como algo turístico. A Expo é um evento tradicional, mundial, ocorre a cada espaço de tempo em diferentes países. Tem uma disputa grande para abrigar essa exposição, mas os pavilhões brasileiros têm sido meio fracassados nas últimas. Houve aquela de Milão recente, em que também era um pavilhão bem pobre do Brasil, ainda no governo Dilma. A Dilma também visitou. Teve aquela na ocasião do governo Fernando Henrique Cardoso, que foi também cercada de suspeitas de que havia superfaturamento, etc. Então, é um evento que o Brasil não tem sabido aproveitar. E no caso da família Eduardo Bolsonaro, aí uma cafonice atroz daquela foto, num momento em que o dólar está o preço que está, que o Brasil tem o desemprego que tem. Só a foto, Carol, custa quase R$1.000, né? Então, já é quase um salário mínimo para tirar uma foto bizarra e cafona daquela. Não, isso você falou tudo, é o timing, né? As pessoas estão passando fome, estão catando o resto de osso, né, para se alimentar, e aí vai o deputado e bota essa foto cafona aí, vestido de sheik, sei lá. Eu lembrei, a minha foto não é de Dubai, não, era a casa do Catar. Ah, tá certo. Era por causa da Copa que vai ser no Catar, a próxima? Não lembro mais, era na época, eu acho que foi na época dos Jogos Olímpicos, e aí os países que participam têm lá as casas, né? Tinha a casa da Rússia, a casa da Suíça, em lugares da cidade, era bem bacana, geralmente com alguma experiência meio imersiva da cultura daquele país. E aí tinha, na época, aqui na Zona Sul, uma casa do Catar. Fiquei na cabeça que era Dubai, mas não, era a casa do Catar. Aí tinha essa foto meio cafona, que você colocava uma roupa, fazia às vezes ali de sheik árabe, mas era de graça.
Ele justificou a ida da mulher e da filha pelo fato de que, se não for assim, ele não vai ver a filha dele crescer. Se a moda pega e todo homem público, deputado, ministro, achar que tem que viajar com a família, a gente vai ter uma discussão aí. A oposição já acionou o Tribunal de Contas da União para que verifique o que efetivamente houve de dinheiro público nessa viagem. Então, o deputado e a mulher só disseram que não tem dinheiro público, mas não apresentaram nenhum tipo de recibo, pagamento da viagem, etc. Então, tem aí uma iniciativa da oposição junto ao Tribunal de Contas para que sejam exigidos esses comprovantes de pagamento por parte da família do deputado Eduardo Bolsonaro. Carol. O que a gente tem de música, hein, Vera? Conseguimos nesse tema aí meio árabe? Gente, hoje o tema estava dado, né? Foi um desafio porque só me vinha à cabeça o El Chan, que não é Emirados Árabes, é Egito, mistura do Brasil com o Egito e tal. Mas, como a internet, né, nos provém de tudo, eu descobri que existe o Prefeitão, que é um cantor sertanejo de Itajaí, em Santa Catarina. E o Prefeitão fez uma música que se chama Shake do Brasil, que o vídeo é famosinho até no YouTube, e tem aí um pouco a ver com essa situação, o cara que se sente o shake, se sente o tal. Então solta o Prefeitão aí, Matheus. Maravilhoso. Veja bem, eu sou o shake, é chique meu estilo de patrão. Quando chego na balada sou o cara, botando elas pra dançar até o chão. Veja bem, eu sou o shake, é chique meu estilo de patrão. Não, o shake tá maluco, caiu na tentação. Tá torrando o dinheiro do papai. Vem pro harém do proibidão, quero ver todas as bandidas tirando o copo da mão. Mentira, Vera, dinheiro do papai, essa música é perfeita. Dinheiro do papai, o shake torrando o dinheiro do papai, né? Achei que cabia. Bom, pertinente. Maravilhoso. Significa, hashtag significa. Eu não tinha ouvido antes, gente. Muito bom. Vera, obrigada, hein? Boa noite pra você. Até amanhã. Até amanhã, Carol. Tchau, tchau.